matemática agora. A matemática a gente vai da página 53 até a página 56. E assim que a gente abre na página 53, o que a gente encontra? Vai uma verdura aí? Nós encontramos uma pirâmide alimentar. Vocês já tiveram contato com a pirâmide alimentar? Que foi falado já a respeito sobre a introdução alimentar de vocês, sobre o que a gente tem que comer e tudo mais. Deem uma olhadinha nela aí. Vocês podem ver que elas são separadas em alguns grupos. Você já ouviu falar em pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar brasileira tem 8 grupos de alimentos distribuídos em 4 níveis de acordo com a quantidade diária e recomendada para cada grupo. Veja como são distribuídos. Quando eles falam em grupo, é o grupo dos legumes, das hortaliças, dos cereais, das proteínas, dos laticínios. A cada tipo de alimento que as pessoas precisam comer varia de acordo com a idade. Idade, outro número. Grupo, mais um número. De 1 a 3 anos, de 4 a 12 e de 13 em diante. Bom, por que eu falei número? Porque o que a gente vai ver agora, nós vamos ver variáveis numéricas. Bom, quando a gente trata de variáveis, a gente está falando de valores que assumem características, que assumem modo de apresentar dentro de uma pesquisa, dentro da pirâmide, dentro de uma representação. Só que essas variáveis, elas são qualitativas ou quantitativas. Bom, a qualitativa é em relação a qualidades, a gente usa ela quando a gente vai descrever situações. Por exemplo, eu vou ver uma pesquisa e nessa pesquisa vai estar falando assim. Vamos dizer que é num gráfico. No gráfico, ele não vai conter números. Na qualitativa não se usa números. Se usa assim. Vamos falar sobre cor de pele. Numa determinada região existem mais negros, em outra determinada região existem mais pardos, em outra região mais brancos e outras mais amarelos. Ou também, existem mais pessoas com olhos azuis, pessoas com olhos verdes, pessoas com olhos castanhos. E elas também podem ser classificadas em outra forma, que pode ser em conceitos. Por exemplo, está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, está tudo bem, foi ruim. Quando foi uma pesquisa, a maioria achou ruim, a maioria achou bom. Isso são variáveis qualitativas. Mas o que a gente está aprendendo no nosso atividade, no nosso livro, no nosso conteúdo, a gente vai resolver atividades sobre variáveis quantitativas, que tratam sobre quantidades. Ou seja, ela sempre vai tratar sobre números. Por exemplo, ali, de 1 a 3 anos, uma criança deve comer diariamente 5 porções, uma porção, 2 porções. De 4 a 12 anos... de 13 anos em diante, ou seja, ela trata de numerações. Como olha ali no quadro, nesse quadrinho que tem aqui embaixo, certo? A adolescência dos 13 anos em diante, grupo alimentar e porções por dia, ou seja, ela representa com números. Variável quantitativa é quando vai fazer uma avaliação, uma apresentação, uma demonstração, entregar um relatório para cada um com a presença de números que vão variar, seja maior ou menor, uma quantidade X, uma quantidade Y. Ali, na página 54, já tem uma representação em gráfico. E, mesmo assim, possui grupo 1, grupo 2, grupo 3. Quantitativa, possui números. Observe ali na página 55, tem um quadrinho branco no canto superior. Aqui. O que ele diz? Uma variável pode ser indicada de outro modo, além de números, que foi o que a gente viu que é as variáveis qualitativas. Mas, se não tem números, ela não é variável numérica, ok? Os grupos alimentares do gráfico poderiam ser indicados por letras. Poderia ser o grupo A, grupo B, grupo C. Então, ela não seria numérica, tá? Ela seria qualitativa, ela deixaria de possuir números, então não é uma variável numérica. Então, o que são as variáveis? É como se a gente fosse fazer uma coleta de dados ou uma apresentação de estatísticas, como normalmente existem pesquisas para saber se uma determinada população está satisfeita com alguma coisa. Por exemplo, a festa teve o carnaval, é uma festa muito grande, turística aqui no nosso país. Vamos fazer uma pesquisa para saber como é que ele foi. Ela pode ser qualitativa, foi bom?
A maioria achou bom. A maioria achou ruim. Ou pode ser quantitativa. 70% das pessoas deram ok. 20% das pessoas não opinaram. 60% acharam ruim. Então, quantitativa é quando a gente vai usar números. Então, o que são as variáveis numéricas? Quando elas são usadas? As variáveis numéricas, elas assumem determinadas características, seja ela qualitativa ou quantitativa, para nos entregar o resultado de alguma coisa, resultado de uma pesquisa, por exemplo. Nós iremos usar quando vamos estabelecer como vai ser aquilo, se vai ser em relação a números ou se vai ser em relação a características. E é variável porque ela entrega de várias formas. Ok, turma? A gente vai resolver as atividades agora da página 53 até a 56, que é do livro didático, e do livro de atividades da 45 e 46. Tá bom? Bons estudos e até mais!